Agora eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo fala da procrastinação, né? Deu medo? Deu medo a mudança? Medo a gente sempre tem de tudo, mas é aquilo. Eu, particularmente, faço com medo mesmo e vou lá. Tanto que hoje eu tô aqui, né? Eu larguei tudo no Brasil e vim recomeçar nos Estados Unidos e é aquilo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Carreira de Sucesso. E hoje é mais um vídeo do quadro Carreira em Transição, que é um quadro onde a gente fala com alunos de mentoria que já realizaram a tão sonhada transição de carreira ou estão em processo de mudança e de busca da realização profissional. E a entrevistada de hoje é a Vivi Monteiro, né? Viviane Monteiro, mas eu já a chamo de Vivi, porque depois de um longo processo de mentoria, a gente cria ali um afeto, já cria um elo, né? Que é muito interessante nessa jornada. E a Vivi, gente, ela fez uma transição de carreira muito interessante. A Vivi, ela foi de advogada aqui no Brasil a coach de relacionamentos nos Estados Unidos. Então, a Vivi, quando ela me procurou para mentoria de carreira, ela dizia que ela queria, sim, continuar com a advocacia, mas queria algo que trouxesse um pouco mais de liberdade. Eu lembro da Vivi, nos primeiros dias que a gente conversou, Laura, eu queria uma coisa com mais liberdade, e eu vejo que as pessoas me buscam também para essa área de relacionamentos, e ela foi se especializando, e hoje nem estamos no Brasil, está nos Estados Unidos, que eu vou te visitar em breve, tá, Vivi? Para a gente passear. E o que eu queria ouvir um pouquinho de você, né, Vi? Que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência como profissional, na sua vida profissional, a sua experiência um pouquinho também na mentoria. E para a gente começar, assim, queria que você falasse um pouquinho da sua vida, de como foi você transitar de advogada para coach de relacionamento. Então, meu nome é Vivi, né? Vivi Monteiro. Eu trabalho com advocacia desde 2008, já se vão 12 anos, né? E no início da pandemia foi quando tudo começou a mudar. Eu comecei a ver outros horizontes, né? Porque na pandemia tudo fechou, os escritórios fecharam, a justiça parou, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Só que eu já não vinha tão feliz assim com a advocacia, né? A gente já vai ficando cansada de algumas coisas que a gente vai vendo. Eu falei, vou tentar fazer outra coisa. E aí eu comecei a querer virar blogueira na internet. Comecei a falar, né? Eu estava em casa com o marido, com o filho. Aí eu comecei a fazer alguns vídeos. Eu em casa falando do dia a dia, como estava sendo aquele início de pandemia em casa com o marido, né? E aí isso foi tomando uma proporção que eu não imaginava, que foi as pessoas gostando, as pessoas curtindo e me perguntando como é que era, me pedindo conselho, pedindo para que eu desse mentoria, e foi onde deu aquele start, né? Peraí, como assim? As pessoas estão gostando dos meus vídeos, do que eu estou falando e querem também mentoria? Aí eu falei assim, vamos tentar se especializar para poder realmente dar uma mentoria. Aí foi quando Luara entrou no circuito, né? Eu já Engraçado, conheço Luara. Vivi, Não, engraçado você falar isso do start, porque quando eu te perguntei isso há 2 anos atrás, foi a mesma coisa que você me falou. Você não deve lembrar, eu lembro porque eu tenho todo o relatório da mentoria, né, de cada aluno meu. E você falou exatamente isso para mim. Você falou, Lu, eu estava assim pensando, né, o que eu poderia fazer. Né? As próprias pessoas já começam a identificar na gente alguns talentos, né? As próprias pessoas já identificavam em você alguns talentos, quero mentoria. E olha como é difícil a gente tomar uma decisão e mudar, né? Como é difícil. Quantas pessoas ficam anos e anos para tomar uma decisão e realmente embarcar em uma carreira onde as próprias pessoas começam a trazer para a gente sinais de que a gente é bom naquilo.
E aí eu lembro que eu te perguntei, Vivi, mas e aí? Você vai embarcar mesmo no coaching? E advocacia, e tudo que você tem. Vi tinha um escritório, gente. Ela não era uma advogada assim, que acabou de se formar, não. Vi tinha um escritório estabilizado aqui no Brasil. Tinha uma sócia, eu lembro disso. E aí você falou exatamente pra mim, assim, Lara, eu tava um dia nos stories e eu vi os seus stories e me deu um start. Falei, é isso que eu preciso. Eu preciso me especializar melhor. O que é isso aí de mentoria? Até para oferecer um bom serviço. Então, que legal que você foi e embarcou nessa, né? Verdade. Aí foi quando a gente se reconectou, porque a gente já se conhecia também de uma parte de casais. Foi Uhum, fazendo um curso de casais que a gente se conheceu alguns anos atrás e ficou aquela amizade, mas aí foi quando eu procurei a Luara para trabalhar com ela. E aí fiz a mentoria de transição de carreira com Luara, porque assim, eu como advogada, eu trabalhava na área de direito de família, fazendo a separação dos casais. E aí eu tinha que botar na balança como que eu iria trabalhar isso, porque de um lado eu era advogada, que as pessoas me procuravam para eu fazer a separação, e do outro eu era coach de relacionamento que fazia com que os casais não se separassem. Então, eu tinha que juntar o útil ao agradável. Então, o meu slogan para minha mentoria no final foi exatamente o que o casal queria me contratar como coach ou como advogada, e eu mostrava que, como advogada, às vezes saía mais caro o meu serviço do que como coach. Então, eles deveriam tentar, né, se entender, tentar se acertar, assim, reconectarem para evitar ali, no final de tudo, uma separação e se desfazer uma família, né? Uhum. E Vivi, quando que você percebeu que você, assim, iria finalmente transitar da sua área de formação para a área de coaching de relacionamentos? Quando você percebeu que, assim, vou tomar atitude, Luara, de não estar ali só 100% como advogado no escritório? Então, eu percebi isso quando os vídeos do Instagram começaram a ter visualizações boas e as pessoas dos vídeos que estavam no meu Instagram começaram a me procurar para mentoria. Aí eu falei, é isso que eu quero, advogar não tá legal e eu quero tentar fazer algo diferente. E foi aí que eu comecei a fazer o conteúdo do Instagram voltado mesmo para casais. Agora eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo fala da procrastinação, né? Deu medo? Deu medo a mudança? Medo a gente sempre tem de tudo, mas é aquilo. Eu, particularmente, faço com medo mesmo e vou lá. Tanto que hoje eu tô aqui, né? Eu larguei tudo no Brasil e vim recomeçar nos Estados Unidos e é aquilo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E assim, uma das coisas muito importantes para a procrastinação, para a gente conseguir vencer isso, e eu acho que, assim, como a experiência de sua mentora, eu vi que você fez muito bem, foi estabelecer os seus objetivos. Sabe? Quando você para ali para realmente estabelecer os objetivos que você quer. O que a Vivi quer daqui 2 anos? O que a Vivi quer dos próximos 5 anos? O que a Vivi quer nos 10 anos? E eu lembro até que eu falei com você, Vi, quando você estabelecer os objetivos, coloca até a idade do seu filho. Porque você tem que saber mais ou menos quantos anos ele vai Sim. estar para ver o que você quer planejar, né? O que você pode falar sobre essa experiência de estabelecer objetivos? Então, a gente não costuma pensar grande. Eu acho que o mal do ser humano é achar que o que é grande não é para gente. E então, quando eu fiz esses objetivos, eu não coloquei no papel que eu queria estar aqui nos Estados Unidos, até porque era uma coisa que não passava na minha cabeça. E pelo contrário, no meio da pandemia surgiu essa oportunidade de eu vir. Eu só não vim antes porque a fronteira estava fechada, mas assim que a fronteira abriu, em um ano, eu fiquei um ano trabalhando no Brasil como uma mentoria, mas assim que surgiu a oportunidade, eu falei, não.
eu vou tentar, é o que eu quero para minha vida, para a vida do meu marido, do meu filho, e isso vai ser bom para mim. Então, assim, no início eu coloquei objetivos de médio e curto prazo. E hoje em dia eu vejo que realmente, em médio e curto prazo, o que eu estou vivendo não estava no papel. Eu não tinha colocado no papel, porque eu achava que era um sonho tão, como diz o Shrek, tão distante. Então, Aham, aham. era um sonho tão distante. É claro que eu queria um dia vir mais vezes a passeio, mas morar eu nunca passei pela minha cabeça. E hoje eu estou aqui em curto prazo. E se Deus quiser, vai ser só melhoria. Com certeza. Ó, estratégia principal para vencer a procrastinação é estabelecer objetivos. Essa, assim, não tem como você pensar em parar de procrastinar se você não estabelece os objetivos. Porque quando isso não está claro para você, onde é que você vai chegar, como você vai alcançar, você realmente não sai do lugar. E isso que você falou é muito importante frisar, porque acontece comigo. E eu achava que era uma questão minha e eu tô vendo que não. Porque acontece de eu colocar um objetivo como longo prazo e ele acontecer no curto prazo. Ou ele nem está, porque para mim ele é longuíssimo prazo, e ele passar a acontecer no curto, médio prazo. Por quê? Quando a gente coloca aquilo como uma meta de verdade, ou quando a gente começa a ter ações comportamentais que nos deixam mais perto daquele objetivo, a gente começa a alcançar ele, né? Então, quando Verdade. você começou a pensar de, será que eu vou morar nos Estados Unidos? Você começa a conversar com pessoas que moram aí, você começa a estar com pessoas que também têm esse mesmo pensamento, você começa a buscar informações, você começa a ver o que eu preciso para morar nos Estados Unidos, o que pode, o que não pode. Então, você começa a se encher daqueles conteúdos e aí você fica mais fácil de você conseguir fazer aquela transição, né? E Sim, é verdade. exatamente o que você falou, né? Vai com medo. O problema é que muitas pessoas utilizam desse medo para continuar naquela zona de conforto, porque a verdade, zona de conforto é bom. Fala, Vivi, você tinha pessoas próximas aqui para te ajudar até com seu filho, você já tinha a escola dele que já estava estabilizada, na verdade. Verdade. Eu tinha minha casa própria, tinha meu escritório montado há 10 anos, e um escritório já que eu demorei para conquistar, né? Já estava tudo pronto. Eu não tinha do que reclamar. Eu tinha minha casa, meu trabalho, meu carro, minha vidinha já programada. E do nada pegou com um pincel e me mudou tudo, me jogou em um outro país sem nada. Do tipo, cheguei aqui, fiquei na casa de uns amigos, sem carro, sem casa, sem trabalho, sem nada, mas assim, eu já estou aqui tem 6 meses. E nesses 6 meses a gente já conseguiu muito mais do que a gente estava tendo aí. Porque quando a gente Caramba. chegou aqui, a gente teve que colocar metas. Vamos ter metas para a gente conseguir alcançar os objetivos. E aqui a gente não tem ninguém, é eu, meu filho e meu marido. Temos os amigos que a gente vai fazendo ao longo do caminho, mas não é família, não é parente, não é ninguém que tem obrigação com você. Então, eu e meu marido sentamos, a meta vai ser essa. E graças a Deus a gente está lá, está seguindo uma por dia e estamos conseguindo conquistar tudo que a gente planejou quando a gente resolveu vir para cá. Gente, olha, Vivi, você está pegando todas as estratégias da mentoria, porque uma das primeiras sessões que a gente fez foi estabelecer os objetivos. E eu sempre falo, gente, sempre falo, para quem é casado, noivo ou relacionamento sério, tem que fazer junto com o companheiro. Tem que fazer, porque não Sim. adianta. Imagina, Vivi com um objetivo X e o esposo dela com um objetivo Y completamente diferente. Uma hora vai dar ruim. Uma hora ali o negócio Complica. não vai bater. Então, caramba, que legal. Muito bom isso, porque, gente, vencer a procrastinação é isso. E, quando você começou a deixar de vencer, quando você começou a deixar a procrastinação, né? Quando você começou a vencer a procrastinação e falar, olha, Luara, se eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Mesmo que não seja o que eu quero fazer naquele momento, mas eu sei que é o que eu preciso fazer, eu levanto, vou lá e faço.
E eu vejo que você Sim. é essa pessoa, você se tornou essa pessoa que não procrastina mais. Hoje você está aí, está em outro país, uma coisa, uma cultura completamente diferente da sua. E hoje, se você tem que fazer uma atividade, mesmo que não seja aquilo que você realmente quer, você levanta, vai lá e faz, você não enrola, você não arruma desculpas, você faz, Vivi. E o que você acha que mudou na sua vida agora que você deixou de procrastinar, que você passou a cumprir aquilo que realmente você tem que cumprir naquele momento? Então, o que eu vejo é as realizações de tudo que a gente deseja, de tudo que a gente almeja. Porque, como você acabou de dizer, eu deixei uma vida estabilizada no Brasil e vim para cá começar do zero. E aqui, todos sabem, né, que quando a gente vai para um outro país, a gente não começa lá de cima, a gente Sim, começa. Hoje em dia eu trabalho. Continuo como advogada no Brasil, que hoje em dia é tudo online, mas no Brasil eu sou advogada. Aqui nos Estados Unidos eu sou só uma imigrante. Então, como imigrante, eu trabalho na área da limpeza. Então as pessoas, você largou a sua vida de advogada para trabalhar na limpeza. Sim, larguei, mas é a área da limpeza que está me dando tudo que eu preciso. É aquilo. Eu estou começando de baixo, degrau por degrau, porque eu tenho o meu objetivo, e o meu objetivo daqui a um tempo vai ser alcançado, mas eu preciso começar. E como que eu vou sim. começar em um outro país? Com uma outra cultura, outra língua, então é de baixo mesmo. E eu e meu marido, a gente não tem vergonha, a gente está começando de baixo, mas é lá que a gente está conseguindo conquistar todos os nossos objetivos. Sim, e é algo que você hoje tem uma liberdade. Hoje você conquistou o que você veio no início da mentoria, que era não ter advocacia como sua única fonte de renda e ter mais liberdade. Foi essa a Sim, frase que você escreveu para mim alguns anos atrás, quando você começou a mentoria. Foi exatamente essa. Então hoje você não tem advocacia como sua única fonte de renda e você não. tem mais liberdade. Então você tem outras fontes de renda que te permitem ter uma remuneração financeira imediata para que você consiga atingir os seus objetivos, que é se posicionar cada vez mais na mentoria, como coach de relacionamento, ajudando pessoas, né, ajudando casais que estejam em fase difícil no relacionamento. Então eu vejo que esse é um propósito que você tem na sua vida, sabe? E você é muito boa nisso, sabe? Isso é muito legal mesmo. Então hoje você tem um emprego ponte, que a gente chama, que é quando você tem aquele emprego ali para que te dê uma remuneração financeira para te levar à sua realização profissional, que é se Sim, realizar e poder ter uma remuneração maior como coach, como empresária, enfim, nas mais diversas possibilidades que você pode ter. E o mais legal do planejamento, o mais legal é quando você replaneja ele. Então eu sempre falo que o melhor planejamento é quando você consegue replanejar, quando você só não fica com aquele negócio ali fechado. Né? Então você replaneja o tempo todo. Olha o que você está vivendo hoje. Olha o discurso que você fala para mim, Vi, é muito legal, assim, te ouvir, é muito gratificante mesmo, porque lembro das primeiras conversas nossas, você ainda muito indecisa, sem saber se era isso mesmo, e hoje você consegue falar para mim, Lu, eu tô aqui, tô trabalhando na área da limpeza, mas é por um objetivo. Eu e meu marido estamos juntos nessa, já estabelecemos as nossas metas, a gente vai ficar aqui por um período para chegar nos nossos objetivos e na realização. sim. Então, isso já é de uma maturidade muito grande. É muito grande, assim. Não é qualquer pessoa que consegue chegar a esse nível de maturidade e você tá chegando em um nível de planejamento onde você consegue prever lá na frente. Tá? E isso que é a Verdade. grande sacada. Quando você começa a planejar lá na frente. Ó, Lu, tô aqui, tô fazendo isso, mas já vou fazer aquilo, aquilo outro, né? E seu Sim, filho aí, sim. já com o inglês afiado, né? Porque eles Já aprendem mais rápido que a ele, gente. ele é o da casa o que mais fala inglês. E você acha que o que te fez tanto tempo ficar ali na advocacia e não embarcar para uma coisa nova, assim? Por que você acha que demorou tanto tempo? O medo. O medo de não conseguir, o medo de tipo, as contas vão chegar, eu não vou dar conta de pagar. E também o medo de pensar no que os outros vão pensar. Tá aí. Quando a gente começa a se comparar. Não é?
Porque quando a gente começa a fazer vídeo na internet, as pessoas, é blogueirinha. E aí a gente fica com aquilo, as pessoas falam. Só que aquilo, ninguém paga suas contas, ninguém sabe o que você está fazendo ao certo, então deixem falar. Deixem falar e vai viver, vai trilhando você o seu caminho, as suas metas. E aí depois as pessoas que falam vão ver que realmente você não deu ouvido para isso. Foi lá e Vi, fez. eu falo que as pessoas primeiro elas riem, depois elas te pedem dicas. Verdade. Vivi, como é que você fez aquilo? Como é que você fez para ir morar fora? Você tá morando nos Estados Unidos, seu filho tá estudando aí, você tá conseguindo pegar o seu green card. Como é que você fez isso? Muitos querem, mas poucos querem pagar o preço. Só vê a parte glamourosa, ninguém vê o ônus, né? Uhum. E você acha que o que mudou na sua vida quando você parou de se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você? Quando eu parei de me preocupar, eu vi os resultados de tudo que eu estava fazendo, entendeu? Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, não tem que pensar, você faz bem feito, faz a sua parte. Que o sucesso, se você fizer bem feito, o sucesso vem. Eu compartilho dessa ideia, eu vejo isso também. Porque a gente para muito para ouvir o que as pessoas estão falando. E assim, a gente nunca vai agradar todo mundo. Não. Nunca vai agradar todo mundo. Hoje, eu estou num cargo de coordenação do curso de psicologia de uma universidade. Então, com o cargo de coordenadora, eu acabo tendo que coordenar toda a parte com os professores e também com os alunos. Então, assim, quase 1.000 alunos para eu poder coordenar tudo, é muita coisa. E um corpo docente também bem grande. E aí, é muito engraçado, assim, né, o ser humano, porque tem dias que eu atendo os alunos, né? Tem dia que eu vou para a universidade para fazer os atendimentos dos alunos, para ver o que os alunos estão precisando, enfim. Aí eu atendo o aluno que ele vem reclamar da professora X. Porque a professora é isso, reclamar. Daqui a pouco eu atendo outro aluno que ele veio lá só para fazer um elogio formal para aquela professora X, a mesma professora. Então, assim, como que é difícil agradar em uma turma assim de 60, 70 alunos. Então, uns adoram, outros não gostam, outros. Então, assim, como é muito difícil mesmo a gente agradar todo mundo em qualquer área. Sim. Então, muitas vezes o medo nos ajuda a procrastinar, porque a gente fica deixando para depois. Vou gravar isso aqui. Não vou gravar agora não, deixa, depois eu faço. Não tô boa agora. A gente tem um monte de desculpas. Nossa, fala aí, Vi, quantas desculpas você tinha para continuar na sua casinha própria, no seu escritóriozinho, tudo direitinho, sem precisar ter que se movimentar. Quantas aí? Muito, infinitas. Infinitas. Mas aí é aquilo, eu tenho um filhinho de 6, vai fazer 6 anos agora, no final do mês, e aí quando eu olho para ele é onde vem a força e a coragem para eu querer mudar, para deixar de procrastinar e saber que é o melhor para ele, entendeu? Então, eu falei, vamos, vende tudo que a gente tem no Brasil e viemos, cada um com uma mala e estamos aqui. Hoje em dia temos nossa casa, temos nossos carros, então tá tudo funcionando. Muito bom. E sabe uma coisa que eu queria aproveitar para a gente registrar aqui também? Que quando a Vi foi para os Estados Unidos, né, agora ela está em processo de retirada do green card dela e tudo mais. E os Estados Unidos, gente, eles pedem vários documentos e várias coisas que a gente tem que elaborar para conseguir mostrar que nós somos pessoas qualificadas para vivenciar no meio deles. Vamos falar assim, né? Porque é mais ou menos isso que acontece mesmo. Porque eles pedem, sabe o que eles pediram para Viviane? Um professional plan. Não foi isso, Vi? Foi. Planner. Eles pediram. É para você mostrar mesmo um plano profissional. Quem você é, quais são suas habilidades, quais são os seus talentos, por que você é uma mão de obra qualificada para o país. Sim. Não é? Era mais ou menos isso que perguntava? Sim, foi, é isso mesmo. E, mais uma vez, me socorrida Luara, né? Porque aqui,
porque eu vim como turista, mas agora eu estou nessa transição de solicitar um outro visto, que é o visto EB2, que é de habilidades especiais. Então, a minha carreira no Brasil como advogada e também com a mentoria me possibilita essa tentativa do visto. Então, eles perguntam o porquê de eu querer ficar aqui e o que eu posso agregar ao país. Então, eu tive que fazer um plano de carreira detalhado para eles, com a ajuda de profissionais tanto daqui como do Brasil. A Luara me ajudou bastante. E, se Deus quiser, em breve teremos um green card. Vai. E foi assim, e foi quando a Vi me procurou, ela falou, ah, eu vou ter que montar um plano de carreira para apresentar para eles. Eu falei, meu Deus, eu me mando o modelo, Viviane. Aí ela mandou o modelo, eu fui lendo, eu falei, caramba, é tudo que a gente trabalha na mentoria. A Viviane, Sim, ela tem que descorrer mesmo, descrever ali quais são os pontos fortes dela, o que ela se desenvolveu, experiência profissional. É um currículo, só que um currículo muito mais aprofundado. E na mentoria, a gente já tinha feito um currículo da Viviane, que é um currículo baseado em competências, que é um currículo que eu trabalho, que não é aquele currículo formal, currículo vitae, onde você só bota suas experiências, né, e as empresas que você trabalhou e a formação que você tem em diplomas, falando. Não é só isso, o currículo baseado em competências, ele é um currículo muito mais amplo, onde você acaba colocando ali muito mais conteúdo pertinente. No caso, seria para aquela vaga ou para o objetivo que você quer. No caso da Viviane, era para conseguir o visto dela. E por isso que a gente trabalhou muito, e aí eu fui recorrer a tudo que a gente tinha da mentoria de carreira, tudo que a gente tinha documentado, tudo que a gente tinha construído, os objetivos, o teste vocacional, tudo que a gente tinha feito para conseguir ter ali um resultado e conseguir construir um plano de carreira para que eles pudessem aceitar e realmente fazer diferença nesse visto. verdade. E vai dar tudo certo e teremos novidades. Com certeza. E Vi, o que você poderia deixar assim de conselho para as pessoas que vivem adiando seus objetivos, vivem preocupados com o que as pessoas estão pensando, vivem adiando seus sonhos, né? Não enfrenta a procrastinação. O que você poderia deixar de conselho para essas pessoas? Mais do que um conselho, né? Vou falar pelo que eu estou vivendo, né? Como eu falei no início, tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Não crie barreiras. Se você tem um sonho, um objetivo, vá lá e faz, entendeu? Porque a gente só tem uma vida e é ela que a gente tem que viver. Se a gente não viver essa única vida que a gente tem, o que a gente vai ter para contar? Entendeu? Então, coloca no papel mesmo o que você quer em curto, médio e longo prazo. Se não estiver ali, não é porque você não pode, você não é merecedor. Vai surgir sim uma oportunidade e você vai dar um jeito, vai criar metas para poder conseguir cumprir, entendeu? E é assim, só vivendo. Viva sem medo, sem receio. Viva querendo ser feliz mesmo, que o sucesso vem. É. E sabe, Vi, que até mesmo estabelecer os nossos objetivos não é uma tarefa fácil, como você mesmo contou a tua experiência. Talvez você nem nunca tenha conseguir um visto nos Estados Unidos com o teu plano de carreira, porque naquele momento da tua vida nem um objetivo de carreira você tinha ainda. Então, assim, Não, para você, você nem se via como uma merecedora ou como alguém que pudesse alcançar esse objetivo. sim, E assim, hoje você é para mim, enquanto quem foi sua mentora de carreira, né? E acaba sendo, porque a mentoria nunca acaba, eu brinco que eu chamo sempre de mentorando. Uso sempre o processo acontecendo, né? Porque sempre é. Hoje você para mim é um exemplo. Hoje para mim você é um exemplo de, sabe, de alguém que quando quer um objetivo vai lá, faz, mesmo que tenham dificuldades, porque gente, assim, brasileiro morando fora, né, com uma criança pequena, tem ali um suporte de alguns amigos, mas não tem familiar nenhum ali da Vivi ajudando ela, não não. tem a mamãe dela ajudando com o filho, não tem sogra, não tem ninguém, cara.
Então não é uma tarefa fácil, mas você tem um objetivo e você está traçando ele. Então, mesmo que hoje você vire para mim e fale, Lu, ó, quero dar continuidade como mentora e coach de relacionamentos, é meu objetivo, mas por enquanto, para isso acontecer, eu continuo, mas para isso acontecer, eu preciso também trabalhar em outras áreas, para eu ter uma remuneração financeira e poder investir nisso. Cara, é isso, parabéns. É exatamente assim que a gente faz um planejamento de carreira. Sim, Sem medo, sem verdade. vergonha. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz, assim, muito orgulhosa mesmo de ver você construindo aí seus objetivos e novos objetivos, né? Porque a gente alcança um e vai criando novos, né? A gente alcança um e vai criando novos. A gente vai desbravando, né? Desbravando, porque a gente vê que, nossa, uma coisa que eu achava que era impossível e hoje em dia é uma realidade assim tão na cara que eu fico, nossa, quanto tempo a gente perdeu, né? Por medo, porque quando meu filho tinha 3 meses, eu me lembro que a gente veio para os Estados Unidos com ele, bebezinho. Eu, meu marido e ele, a gente veio passear. E a gente tomando café numa padaria, uma pessoa falou: Ah, tá precisando de uma pessoa para trabalhar, vocês querem? A gente, não, Deus me livre, meu filho pequeno, não vou fazer isso jamais. Voltamos para o Brasil. 5 anos depois, estamos nós aqui. Numa coisa que, assim, a gente não imaginava que fosse acontecer. Pois é, olha só que legal. Mas só aconteceu porque você realmente parou de procrastinar e foi fazer o que tinha que ter feito. Porque hoje, para você conseguir esse visto, eu participei com você em uma pequena parte que foi a construção desse plano de carreira. E nessa pequena parte eu vi o quão trabalhoso foi. Então, o Viviane me mandava, ele era um monte de perguntas e a gente fazia junto, e a gente marcava reunião online e fazia reunião online. Viviane, a gente tem que responder junto. O que você acha? Eles botavam isso, mandava para outra pessoa ver, mandava de volta, fazia mais um pouco, fazia outra etapa. Imagina se você continuasse com aquele hábito de procrastinação. Você não teria feito isso, Vivi. Você não teria Nada. feito nem o primeiro. Estava aí ainda no Brasil advogando, não tão feliz como eu estou aqui, que é o que as pessoas falam, que quando eu faço videochamada com as pessoas falam, nossa, seu semblante tá, tipo assim, diferente. Porque as pessoas estão vendo que eu estou feliz, que eu estou realizada, independente de estar fazendo uma coisa na minha profissão ou não. Mas é aquilo, eu estou conseguindo alcançar os meus objetivos. E quando isso acontece, realmente, até o semblante da gente muda, né? Muda. Você já tá falando sorrindo. Você já fala sorrindo, já fala feliz, já fala rindo. Isso é muito legal. É muito bom. E isso é muito saudável. É assim que a gente consegue criar novos objetivos. Então, hoje você tá aí, Vi, olha que legal. Hoje você venceu a procrastinação, você tá atingindo seus objetivos. E o mais legal disso é que você hoje consegue motivar outras pessoas a atingir os delas também. Sim. Né? Hoje você consegue virar para uma pessoa e falar: olha, eu tinha esse objetivo que para mim parecia impossível e eu tô aqui. Por que você não pode alcançar os seus objetivos também, mesmo que lhe pareçam impossíveis? É só querer. Querer é poder. Querer e trabalhar, né, querida? Porque não dá para fazer nada. Não dá para fazer à toa, Verdade, não. verdade. Não corre Pra gente atrás, não. com fuso horário, com tudo, pra gente marcar essa entrevista aqui, meu filho, foi fácil não. Vocês estão vendo aí a entrevista, foi fácil não. Mas vamos marcar. A gente pensou em adiar hoje, vamos deixar pra amanhã. Laura, amanhã é impossível, amanhã eu trabalho o dia inteiro. Amanhã eu começo de manhã cedo e vou até tarde. Tá bom, então vamos dar um jeitinho, vamos fazer. Então, assim, parar de procrastinar é sim estabelecer os objetivos, é sim ter força de vontade, mas é também levantar e fazer. É também parar de olhar um pouquinho, porque fulano faz assim, porque não, foque em você, vai lá e faz a sua atividade. Você tem que fazer isso? Vai lá e faz. Você tem que fazer aquilo? Vai lá e faz. Então, parar de procrastinar também é ação, também é comportamento. Também a gente parar um pouquinho de arrumar um monte de desculpas e começar a fazer o que tem que ser feito, que aí a gente vai conseguir ver realmente a diferença, não é verdade? Sim, verdade. Vi, e se você pudesse definir em uma palavra o que foi todo esse processo de mudança, desde a mentoria até hoje, qual palavra você usaria?
Em uma palavra, é difícil ainda. O que vem na cabeça quando você pensa em a sua mudança para ir? Na minha mudança, assim, eu tenho muita fé, né, em Deus, então eu acredito tudo a Ele. Tudo que eu estou vivendo, eu vejo que são os planos de Deus para minha vida. É tudo um propósito que, que não tem como dar crédito a outras coisas, senão a acreditar tudo a Deus, né? Amém. É isso. Propósito. Essa é a sua palavra. Propósito, propósito. Ai, Vivi, fico muito feliz. Quero muito te agradecer por participar. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar as pessoas a sair da zona de conforto, a parar de procrastinar, a correr aí em direção àquilo que realmente vale a pena. É muito bom poder te ouvir, poder ouvir um pouquinho mais da sua história, né? As pessoas poderem ouvir uma história real de alguém que é real, alguém que nunca teve uma vidinha fácil, sabe? Sempre correu atrás para alcançar os seus objetivos, desde a época da faculdade, tá? A Vivi, gente, começou vendendo lanches lá no... Foi no TJ, Vivi? Foi na Justiça Federal, lá no Rio. Da Justiça Eu vendia Federal, olha lanche para os advogados e eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos. Minha irmã fazia os lanches e eu ia vender. E eu via aquela vida glamourosa dos advogados e falava, ai, eu quero um dia estar aqui. E estudei. Depois que eu me formei, eu vi que a vida não era tão glamourosa assim, né? Mas aí eu me dediquei, me esforcei, estudei, passei na prova da OAB e me tornei um daqueles advogados que eu via, né? Gente, vê se isso não é uma história de alguém que venceu a procrastinação. Com 13 anos, ela começou a vender lanche lá. Ali foi onde ela teve o primeiro contato com a profissão. Ali ela começou a criar um sonho. Ah, quero ser essa advogada também. Foi fazer faculdade, estudou e trabalhou para conseguir custear todos os custos que é uma educação no Brasil, né? Sim. Passou na prova da OAB, que não é fácil. Não é Não. fácil. Não é. E abriu o escritório dela, se estabeleceu, estabilizou profissionalmente. E hoje pode estar aí galgando mais objetivos e construindo mais objetivos e alcançando cada um deles. Então, Vivi, ó, palmas para você. Muito feliz mesmo em poder te ouvir um pouquinho mais da sua história. Quer falar mais alguma coisa, deixar um recado final? Eu quero agradecer a você, Luara, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história, entendeu? E dizer que as pessoas não tenham medo e corram, sim, atrás dos seus sonhos e vai lá com coragem, levanta da cadeira, se mexe para conseguir o que você quer. Isso aí. E para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida em fazer a mentoria, você acha que vale a pena? Muito, vale muito a pena, porque você vai colocar no papel tudo que você precisa fazer para subir degrau por degrau. E aí no papel você vai ver que sim, dá para chegar lá no último degrauzinho. É verdade. Com ajuda, com uma estratégia necessária, é possível. É muito possível. Sim, Que verdade. bom, Vivi. Fico muito feliz. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui. Aproveita e comenta também se você tem mais dúvidas sobre esse tema de procrastinação, porque eu posso criar novos conteúdos para vocês sobre esse tema, porque é um tema que causa aí muitas dúvidas, né? Conteúdos que te ajudem a sair da zona de conforto, te ajudem a sair da procrastinação. E compartilhe também esse vídeo com pessoas que têm dificuldade de parar de procrastinar, que queiram aprender mais sobre isso. E assim a gente pode ajudar mais pessoas que vivem adiando seus sonhos, pessoas que vivem deixando para depois o que tem que ser feito, né? E começar a partir de hoje a fazer, a chegar aí o tão sonhado sucesso de carreira, tão sonhada realização profissional. Vi, muito bom te ouvir, muito bom conhecer mais da sua história. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau. Tchau.